Será que a AVAX, a criptomoeda da Avalanche, ainda é um bom investimento para se fazer hoje em dia? No vídeo de hoje eu vou te apresentar o projeto e a gente vai analisar a saúde do projeto, como que ele tá das pernas, os riscos que esse projeto enfrenta e que podem fazer ele falhar e também a relevância e o quão relevante esse projeto pode continuar agora nos próximos tempos. Então, já vamos começar aqui apresentando o projeto para vocês. E a Avalanche é uma blockchain de Layer 1, ou seja, é uma blockchain que funciona na sua primeira camada e que tem a capacidade de suportar contratos inteligentes, os famosos smart contracts, e eles têm a possibilidade ali de você criar um dApp. Existe a possibilidade de serem criados protocolos, aplicativos descentralizados, tokens que vão funcionar dentro dessa rede da Avalanche, e tudo isso é possível por meio da EVM, a Ethereum Virtual Machine, que é basicamente uma espécie de emulador de Ethereum que a Avalanche consegue fazer funcionar ali dentro da sua blockchain. Ela tem, assim como várias das suas competidoras, como grande inovação, a capacidade de ser extremamente eficiente enquanto faz as mesmas coisas que a Ethereum consegue fazer. Ela tem uma eficiência o suficiente para muitas pessoas conseguirem utilizar essa rede ao mesmo tempo. A palavra que a gente utiliza no mercado para isso é escalabilidade. Ela tem uma escalabilidade muito alta, o que significa que ela consegue realizar muitas transações por segundo, inclusive transações complexas, transações de contratos inteligentes, algo que blockchains um pouco mais antigas, como é o caso da Ethereum, do Bitcoin, não tem a capacidade de fazer. Além disso, ela tem alguns diferenciais interessantes, como é o caso das subredes da Avalanche e também das suas capacidades de interoperabilidade. Ela é uma criptomoeda que foi construída de maneira que é um pouco mais fácil da gente ter interoperabilidade do que outros projetos um pouco mais ultrapassados. Não chega a ser como uma Cosmos da vida, como uma Polkadot, mas ainda assim eles estão ali no meio de campo um pouquinho melhor do que a média. Só traduzindo aqui da linguagem técnica, interoperabilidade é a capacidade de uma blockchain se comunicar com outras blockchains, beleza? Então isso significa que a Avalanche está posicionada de uma maneira que é mais fácil dela ter desenvolvimentos para que essa capacidade dela interagir com outras blockchains seja feita. Isso aí é uma coisa importante porque hoje em dia a blockchain não tem essa capacidade e, se não me engano, não tem nenhuma blockchain que nativamente hoje em dia consegue funcionar sozinha e se comunicar com outras blockchains sem precisar de bridges. Isso aí é a situação atual, mas é um dos desenvolvimentos que mais está sendo desejado ali pelos investidores de venture capital, pelos especialistas. É uma coisa que é considerada como importante e a Avalanche está bem posicionada nessa corrida. Então isso é um ponto ótimo para esse projeto. E falando na Avalanche, ela tem como token nativo o token AVAX, que é basicamente a criptomoeda que amarra todos os elementos da rede. Ela tem aquelas características clássicas de um token nativo de uma blockchain de Layer 1, então ela é utilizada para poder pagar as taxas de transação. Toda vez que você utiliza um token lá dentro da rede da Avalanche, você vai precisar justamente utilizar o token AVAX para poder fazer isso, e isso é algo interessante porque estimula os investidores a comprarem tokens AVAX para poder utilizar o ecossistema dela. Além disso, ela tem a possibilidade de ser utilizada como um token de governança. Então, se você é um holder da criptomoeda AVAX, você consegue utilizar ela para poder votar em mudanças, em qual é a direção que você quer que a rede prossiga. E, inclusive, se não me engano, no caso da Avalanche, ainda existe a possibilidade de você propor alterações que vão ser votadas por outras pessoas. Isso aí é uma coisa interessante porque dá uma utilidade a mais ao token AVAX e ainda tem a possibilidade de limitar, mesmo que temporariamente, a oferta de AVAX, porque é algo que as pessoas precisam travar ali em um contrato inteligente para poder fazer a sua votação. Geralmente, as pessoas conseguem retirar isso depois, mas ainda assim é um ponto positivo. E por fim, existe também a possibilidade de você utilizar esse token de maneira delegada para poder receber recompensas de staking. Então, você trava os seus tokens em um contrato inteligente de staking, eles ficam lá rendendo e você recebe uma rentabilidade anualizada. Isso é uma coisa muito boa para o investidor porque ela permite que você
tenha juros compostos em cima das suas criptomoedas que já têm um potencial de se valorizar. Então, são características clássicas de tokens de primeira camada e que são muito interessantes. E não é à toa que elas são tão clássicas, né? Porque elas funcionam muito bem. Além disso, o projeto tem algumas coisas interessantes em questão de tecnologia. Por exemplo, ela utiliza um modelo de consenso de Proof of Stake, que atualmente está ficando cada vez mais popular no mercado, justamente porque ele é um modelo mais eficiente do que o modelo de Proof of Work. Ele é mais leve, ele geralmente está associado ali com criptomoedas com uma escalabilidade maior. Então, ela é uma ferramenta interessante para um projeto que está querendo se construir como uma solução alternativa aos projetos mais tradicionais. Um adendo importante aqui para as pessoas que gostam muito do Bitcoin, que são maximalistas e tudo mais, não estou falando que é um modelo melhor, porque existe uma discussão muito grande no mercado hoje em dia se este modelo de consenso é melhor porque ele acaba sendo menos seguro do que o Proof of Work e ele também acaba sendo menos descentralizado. Ele acaba sendo mais centralizado, no caso. Então, é uma coisa. Ainda continua muito descentralizado e ainda continua muito seguro, mas é menos do que o Proof of Work, realmente não tem como negar. Não estou falando que é melhor, mas que é mais eficiente é. E isso é uma coisa interessante, porque venture capitals e empresas no geral hoje em dia estão procurando projetos com essas características. Então, isso aí é uma coisa interessante porque pode atrair capital institucional. Assim como eu comentei anteriormente, o projeto consegue rodar os contratos inteligentes, os dApps e outros tokens utilizando a EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, ou máquina virtual da Ethereum. Basicamente, isso é uma maneira de replicar algumas das características da Ethereum. Então, ela, na minha visão, não é uma criptomoeda que está entrando no jogo ali de tentar matar a Ethereum, competir diretamente com ela, até porque ela também utiliza, de certa forma, do ecossistema da Ethereum, justamente por estar utilizando a EVM. E falando nisso, um adendo aqui, tem uma notícia interessante da Ethereum, e é legal porque ela pode impactar bastante a EVM, que é o lançamento da atualização Cancun, que deve melhorar a escalabilidade, então a eficiência da rede e também a segurança, duas coisas que todos os investidores de criptomoeda gostam bastante. Ela aconteceu recentemente, no dia 13 de março, por meio do EIP 4844. Inclusive, a CoinEx foi uma que gostou bastante dessa notícia e eles resolveram lançar uma promoção especial para poder comemorar essa nova atualização tão importante para Ethereum, que é uma promoção com um prêmio de $20 mil que serão distribuídos entre os usuários que se cadastrarem num período que eu vou falar agorinha a pouco e fizerem uma única transaçãozinha no mercado de futuros. O prazo é até o finalzinho do mês, ali no dia 27 de março, e tudo que você precisa fazer para poder concorrer a esses $20 mil é criar sua conta dentro da CoinEx, que eu tô deixando o link aqui na descrição, então pode ficar tranquilo porque é muito fácil, ou então apontar a câmera aqui para o QR Code que está aparecendo na tela, fazer o seu depósito de USDT dentro da CoinEx, ou então comprar utilizando o Pix em uma das parceiras ali na página inicial da CoinEx, e lá na aba de futuros e fazer pelo menos uma transaçãozinha para poder entrar na promoção. Não precisa ser muita coisa, você pode fazer o valor mínimo, então realmente é uma coisa muito acessível e ainda assim você está fazendo uma transação, você não está comprando nada, então o dinheiro vai ficar lá, você pode vender logo depois que já está contando, você está concorrendo aí a $20 mil, mais ou menos R$100 mil, R$100 mil. Então é bastante dinheiro, se eu fosse você eu não perdia essa oportunidade. É só você ir ali no link da descrição que eu tô deixando aqui e no primeiro comentário fixado, ou então apontar a sua câmera para o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Ok, muito legal o projeto da Avalanche, mas como será que tá a situação deles? Será que o cenário realmente está interessante para eles se desenvolverem? Bem, para começar, eles levantaram bastante dinheiro, cerca de $272 milhões entre diversas rodadas privadas e públicas, sendo que algumas delas foram com venture capitals que estão entre Polychain Capital, Three Arrows Capital, Dragonfly Capital, Alameda Research e CMS Holdings. E além desse dinheirão que foi levantado, eles conseguiram emitir cerca de 720 milhões de tokens AVAX que foram distribuídos da seguinte maneira: 52,3% foi para a venda pública, 23% para a equipe e fundadores, 10% para o fundo do ecossistema, 8,7%
como recompensas de staking e 6% como venda de rodada privada. Pela minha experiência, eu posso dizer que esses 272 milhões de dólares é o suficiente para colocar a Avalanche entre os projetos mais bem capitalizados do mercado. Tem, inclusive, vários projetos maiores do que a CoinEx que não levantaram tanto dinheiro assim. Entretanto, se você tá ligado no mercado cripto, principalmente se você estava no mercado cripto ali em 2022, você deve ter ouvido dois nomes que podem ser um motivo de preocupação, que é a Three Arrows Capital e a Alameda Research, porque essas duas empresas foram meio que culpadas por algumas das grandes quedas que o mercado teve em 2022. A Three Arrows Capital e a Alameda Research eram duas venture capitals e empresas que operavam no mercado. Uma servia ali como market maker, a outra também servia como market maker, também como venture capital. Enfim, elas eram investidoras e elas tinham bastantes tokens AVAX e elas quebraram depois de várias polêmicas e várias problemáticas que é impossível resumir nesse vídeo aqui. E uma preocupação muito grande é que quando uma empresa quebra, quando ela decreta falência, legalmente um dos processos que precisa ser realizado é o da liquidação de ativos, que significa basicamente que tudo quanto é investimento que eles têm, eles vão precisar vender. E como a gente está falando de duas empresas multibilionárias, é muita coisa. A gente está falando de um volume de dinheiro bem alto e que, se fosse para ser vendido agora, provavelmente ia causar realmente um rombo no mercado. Uma coisa bem violenta e que não é algo que a gente quer definitivamente. Entretanto, eu venho avisar aqui para vocês que, graças a Deus, esse risco já é passado, já passou, porque as duas empresas já liquidaram as suas posições em tokens AVAX. A Alameda Research liquidou cerca de 4,8 milhões de tokens AVAX em junho de 2022, antes de declarar falência em novembro de 2022. Já a Three Arrows Capital liquidou cerca de 30 milhões de tokens AVAX em junho de 2022, antes de declarar falência em julho de 2022. Então, essas aí eram as minhas maiores preocupações nessa questão dos financiadores, mas a gente já pode ver que esse risco já passou, o que tinha para cair já caiu e agora a gente só tem oportunidade pela frente. Então, em termos de saúde financeira, dá para dizer que o projeto está bem nas pernas. Ele está muito bem capitalizado, ele tem financiadores que estão saudáveis, então a gente não tem muito problema por aí. Mas a gente precisa entender se todo esse dinheiro está sendo bem justificado com o crescimento que eles conseguiram apresentar ali ao longo do tempo. Eu separei alguns dados aqui pra gente. Para começar, o valor total travado dentro dos protocolos da criptomoeda como um todo foi de cerca de 20 milhões de dólares no começo de 2021 para cerca de 18,5 bilhões de dólares em dezembro de 2023. E por sinal, eu não vou ficar repetindo isso aqui porque são muitos dados, mas todos os dados que eu levantar aqui foram do começo de 2021 até o último mês de 2023, beleza? Então pode ser que alguns dados estejam um pouquinho diferentes porque a gente ainda está no começo de 2022, na época da gravação desse vídeo. O número de projetos na rede foi de 10 lá no começo de 2021 para 700. O número de desenvolvedores ativos no projeto foram de 50 para 4 mil. E a quantidade de commits que esses desenvolvedores fizeram no GitHub foi de cerca de 1.000 para cerca de 80 mil no final de 2023. O número de subredes na Avalanche foi de 1 para 25. O número de transações foi de aproximadamente 100 mil por dia para cerca de 50 milhões por dia. Além disso, o número de carteiras foi de cerca de 10 mil para aproximadamente 2 milhões. Então, justifica, não dá para concluir nada com esses números, além de que o projeto cresceu pra caraca, né? Então, eles têm bastante dinheiro, eles estão com uma fundação sólida e eles têm apresentado um ótimo crescimento. Então, na minha visão, ela tá com um ambiente perfeito para a gente ter um grande crescimento. Entretanto, se tem uma coisa importante que eu aprendi no mercado cripto nos últimos anos é que não adianta a gente ter um cenário fértil se a gente tem riscos que podem acabar com toda a nossa festa. E por isso eu vou analisar aqui também os riscos deste projeto acabarem falhando.
Então, primeiramente, a gente tem o maior e mais forte, que é o risco regulatório. O risco de agentes regulatórios do mundo inteiro acabarem dando problema com essa criptomoeda e obrigando as empresas a tirarem elas de dentro das suas exchanges. Então, você não vai poder comprar de maneira fácil, você não vai poder vender de maneira fácil. Bem, isso aí limita pra caraca a acessibilidade à sua criptomoeda e logo limita o preço também. Então, a gente tem aqui, primeiramente, que algumas pessoas podem considerar este projeto como centralizado. Primeiramente, por causa do protocolo de Proof of Stake, a gente já tem algumas pessoas que consideram que toda criptomoeda com Proof of Stake é centralizada. Eu não acredito nisso, mas é algo que os reguladores podem trazer ali na mesa. Sem contar que o controle do desenvolvimento do projeto está concentrado em uma única instituição que até o momento é bem centralizada, que é a Avalanche Foundation, que tem o poder de alterar o protocolo, e isso aí é algo que pode ser visto como problemático por algumas pessoas. Não é um caso como, por exemplo, o do Bitcoin, em que o desenvolvimento é feito totalmente pela comunidade. Além disso, esse é um projeto que tem um limitador no número de validators que podem ficar funcionando ali na rede, e isso também é outra coisa que pode fazer o projeto ser considerado como centralizado. Outra coisa é que a gente está num momento meio obscuro aí no setor de regulação. A gente está com uma falta bem grande de clareza regulatória, então não tem muito bem como saber se o SEC vai atrás de empresas e de criptomoedas no setor, mas a gente precisa levar isso como risco, porque pode muito bem ser que isso seja um problema que vai de fato ocorrer. Além disso, um problema muito grave na minha visão, dentre esses aqui é o mais grave, provavelmente, que é o da competição e da mudança de tecnologia. Você sabia que a maior empresa de câmeras do mercado simplesmente faliu em pouquíssimo tempo? Essa empresa era tão grande que ela dominava completamente o mercado e não tinha quase nenhuma outra que chegava perto. E hoje em dia eles são um player minúsculo, que é a Kodak. Quando a gente estava na época das máquinas fotográficas analógicas, ela era a rainha. E acredite ou não, eles desenvolveram a câmera digital e resolveram não adaptar. Resolveram falar, quer saber, não vou fazer isso nada não. E surgiram as câmeras digitais no mercado, que por sinal eles mesmos desenvolveram, e acabou tomando completamente o espaço dessa empresa. Hoje em dia, ela praticamente não tem market share. E por que eu contei essa historinha? Porque a Avalanche é um projeto relativamente recente, mas ele não tem a tecnologia mais absurda, mais cheia de inovações que a gente pode querer no mercado. A gente tem competidoras que fazem a questão da interoperabilidade melhor. A gente tem competidores que fazem a questão da escalabilidade melhor. A gente tem projetos que fazem todas essas questões e ainda dão soluções únicas, que não é o caso da Avalanche. A Avalanche faz o simples bem feito. Muito mais bem feito, inclusive, do que várias outras criptomoedas que tentam complicar bastante a situação. Mas, na minha visão, falta realmente uma questão de inovação por trás da Avalanche. Eu gostaria que eles anunciassem alguma atualização que fosse dar mais utilidade ao token, alguma coisa que fosse atrair aí mais interesse para a sua plataforma e tudo mais. Então, não é que eles estão com um grande problema, mas que eles não estão apresentando muita coisa de novo e de inovação, que é algo que a gente espera num momento como esse de bull market, né? A gente passou 2 anos em bear market e por que não desenvolveram? O crescimento ocorreu? Ocorreu, mas eu acho que ainda falta essa questão de inovação. Então, para concluir a minha parte ali de risco, eu acredito que o projeto tem alguns riscos que existem de fato e eles precisam ser reconhecidos. Mas dá para perceber pelo meu tom de voz, pelos pontos que eu citei aqui, que não são bichos de 3 cabeças. Isso aí é o tipo de risco que praticamente todo projeto no mercado cripto hoje em dia tem e, em alguns casos, é algo muito fácil de resolver. Por exemplo, se eles resolvessem fazer uma readaptação do token, como foi o caso da Chainlink, ou então o lançamento de alguma solução interessante para o seu
projeto, isso aí já mitigaria vários dos problemas. Então, na minha visão, o projeto está muito bem em questão de saúde e o risco ele existe, mas ele não é tão mais alto assim do que o da média do mercado. Mas, para a gente poder descobrir se o projeto vale a pena mesmo investir ou não, a gente precisa analisar principalmente quais que vão ser os fatores ali de relevância desta criptomoeda no futuro. E a gente já pode completar aqui o nosso raciocínio do último ponto para poder falar aqui. A gente está num momento que a busca por criptomoedas tem aumentado bastante, a demanda de vocês acabou crescendo muito, entretanto, a competição também está muito grande. A gente tem vários players entrando no mercado, tanto players maiores que oferecem soluções incríveis, quanto players menores que não têm exatamente as soluções mais incríveis, mas que têm um upside muito maior porque o valor de mercado deles está lá embaixo. A Avalanche, ela está lá em cima, atrás de várias outras criptomoedas, e na minha visão ela tem muito bem o potencial de se valorizar, mas não é exatamente justificável na minha visão que ela seja tão relevante como BNB, como Cardano, como Polkadot. Então, eu consigo ver ela sendo, de fato, uma das maiores Layers 1, não 2, Layers 1, mas não sendo a grande protagonista do mercado. De qualquer jeito, é um bom investimento se você quiser colocar alguma criptomoeda de Layer 1 na sua carteira. A Avalanche pode ser muito bem uma ótima opção, e se você quiser fazer isso, não se esqueça, faça pela Coinex. E lembrando, a gente está com a promoção lá que vai distribuir $20 mil para quem se cadastrar e fizer pelo menos uma operaçãozinha na seção de futuros. Então, eu estou deixando o link aqui na descrição, aqui no QR Code. Vai lá, não se esquece, e eu te vejo no próximo vídeo.